o que dispensa a inscrição anterior. O senador também tem preferência para falar quando pede a palavra como líder partidário. Neste momento está na tribuna o senador José Pimentel. Vamos acompanhar. Fixou de que todo mês de janeiro é o mês de adesão dos micro e pequenos empresários à lei geral. E aquelas empresas que forem criadas a partir de fevereiro podem optar, mas aquelas existentes que não fizeram a sua opção até 31 de janeiro precisará aguardar o calendário do ano seguinte. E como resultado, nesse final de janeiro de 2014, nós temos 8.451.000 micro e pequenas empresas formais no Simples Nacional. Este é um dos melhores resultados que o Brasil tem alcançado após a aprovação da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa em dezembro de 2006. Só para ter uma ideia, lá em 2006, nós tínhamos 1.337.000 micro e pequenas empresas formais do Brasil, estamos chegando a 8.451.000, mais de 5 milhões de empresas micro e pequenas formalizadas e que fizeram adesão ao Simples nesse período. Quero registrar também o êxito, que é o empreendedor individual, criado em 2008 e passou a vigorar a partir de janeiro de 2009. Já chegamos a 3.788.000 micro, ou seja, empreendedores individuais formais ao longo desse curto espaço de tempo. E isso tem tido um resultado muito forte no mundo do emprego. Nesse último ano, em 2013, nós fechamos o ano com um saldo superior a 1.100.000 empregos formais gerados em 2013 comparado com dezembro de 2012. E este resultado, ele é quase que, na sua totalidade, das micro e pequenas empresas, em especial daquelas inscritas no Simples Nacional. Se nós pegarmos a relação CAGED, que é fornecido por cada empregador, em que apresenta o nome do trabalhador, a sua carteira profissional, o seu CPF, ou seja, é uma estatística de que ninguém questiona pela sua lisura, pela sua transparência e pela sua segurança. Ali, se nós dependêssemos das médias e grandes empresas, o Brasil teria fechado o ano com um saldo negativo de aproximadamente 400.000 empregos. Ou seja, as micro e pequenas cobriram o saldo negativo e ainda tivemos um resultado superior a 1.100.000 empregos. Empregos formais. É verdade que alguns setores da economia, como o agronegócio, o setor da construção civil, que não estão no Simples, tiveram geração de empregos em 2013. Mas a regra geral foi que as empresas médias e grandes tiveram um saldo negativo de aproximadamente 400.000 empregos. E este é um excelente resultado que permite ao Brasil ter hoje um baixíssimo nível de desemprego. Fechamos 2013 com algo em torno de 5,2% de pessoas procurando emprego. É um dos poucos países do mundo em que vem atravessando toda a crise econômica iniciada em 2008, com um reflexo muito forte sobre as economias centrais, as economias mais desenvolvidas, a exemplo da Espanha, da Itália, do próprio Portugal, de onde nós conseguimos a nossa autonomia ainda no início do século XIX, em 1822, a Grécia e tantos outros países ainda padecem e sofrem pelo mundo do desemprego, resultado dessa crise econômica. Felizmente, as políticas desenvolvidas pelo governo brasileiro, pelo Pacto Federativo, os municípios, os estados, o governo federal, os empresários, os trabalhadores, nos permite hoje comemorar a geração de 17.962.000 empregos de verdade com carteira assinada, comparando com o saldo que nós tínhamos em 2003.
Esse resultado tem permitido um processo de aumento do salário mínimo e, ao mesmo tempo, um ganho real na massa salarial dos trabalhadores brasileiros. E é por isso que o Brasil se transformou num grande mercado de massas em que temos um crescimento médio do comércio brasileiro de 2,5 vezes o crescimento do produto interno bruto. E isso é resultado desse poder de compra, da empregabilidade e da oportunidade que esse setor tem oferecido ao comércio brasileiro. Evidentemente que nós precisamos, nosso senador Eduardo Braga, nosso líder, ter uma política voltada para a indústria da transformação, para que ela possa ter mais produtividade, para que ela possa aumentar a sua produtividade e abastecer o mercado nacional. Porque essa política de importar produtos acabados para abastecer o mercado nacional chegou no seu teto. Criamos esse mercado de massas, temos um fantástico comércio e nós temos dificuldade na indústria de transformação. E como eu sei que Vossa Excelência está numa região em que produz muito na indústria de transformação, conceda a Vossa Excelência a palavra. Meu caro líder Pimentel, primeiro cumprimentá-lo pela oportunidade do pronunciamento de Vossa Excelência. Efetivamente, o Brasil vive, nesse momento, um resultado de pelo menos uma década de políticas públicas, tanto na área social quanto na área econômica, que fortaleceram o surgimento e o incremento do mercado doméstico e o fortalecimento da instituição da micro e pequena empresa no Brasil. Isso, sem nenhuma dúvida, tem sido fundamental para que o Brasil possa avançar na geração de emprego e renda. No entanto, a indústria de transformação, como Vossa Excelência bem destaca, é fundamental para que nós possamos criar números e volumes mais robustos no momento em que o Brasil avança nessa direção. E a presidenta Dilma, neste momento, está participando exatamente de um encontro na Organização Mundial do Comércio, onde o Brasil se manifesta de forma clara a respeito de 2 aspectos importantes do trade comercial. Se, de um lado, o nosso mercado doméstico é ambicionado pelas empresas europeias, pelas empresas dos Estados Unidos da América, ainda há pouco ouvia o pronunciamento do nosso presidente da Comissão de Relações Exteriores, o eminente senador Ricardo Ferraz, ouviu a parte de Vossa Excelência, também pertinente, e chego à seguinte conclusão, e gostaria de trazer ao debate. Recentemente, vimos a OMC lançando contra o nosso país painéis e protestos com relação exatamente à indústria de transformação. O Inovar Alto, por exemplo, um dos programas bem-sucedidos na indústria automobilística, que fez com que nós pudéssemos atrair novos investimentos, está sendo protestado. A Zona Franca de Manaus, que é, sem nenhuma dúvida, um dos mais bem-sucedidos modelos de indústria de transformação e de implementação para o mercado doméstico brasileiro, com consequências fundamentais no meio ambiente, também está sendo protestado. Apenas para mostrar como essas vitórias e esses números trazidos por Vossa Excelência a este plenário são robustos e importantes, porque no cenário internacional é óbvio que as nossas relações comerciais e diplomáticas viverão momentos de pesos e contrapesos de acordo com os interesses de cada uma das regiões ou de cada um dos países. E isto nós precisamos entender que é fundamental o Brasil estar cada vez mais competitivo no seu mercado interno, para que a gente possa, da escala do mercado interno, partir para uma competitividade internacional. Por isso, fiz questão de fazer uma parte a Vossa Excelência para poder cumprimentá-lo pela oportunidade do destaque que Vossa Excelência dá aos números de empregabilidade, de geração de emprego, de renda no nosso país e com foco para a micro e pequena empresa e para a indústria de transformação. Senador Eduardo Braga, eu quero incorporar o seu pronunciamento ao nosso e dizer de que o Brasil e o mundo exigem
que a região norte preserve pelo menos 80% da sua floresta, ou seja, apenas 20% do território da região norte é destinado à cultura, à produção de alimentos e, consequentemente, à riqueza extrativa da nossa população. E é necessário que o Brasil tenha uma retribuição para a região norte, a exemplo da Zona Franca de Manaus. O que nós fazemos ali é um investimento para que aquela região se desenvolva e, ao mesmo tempo, possa preservar esse bem natural que é a nossa floresta. Por isso, a nossa presidenta Dilma, o Congresso Nacional, a sociedade brasileira tem defendido intransigentemente as políticas de incentivo feitas àquela região e precisamos renová-la pelo período que aquela emenda constitucional propõe, que são de mais 70 anos, para permitir àquela região a construir alternativas em que permita a preservação ambiental e, ao mesmo tempo, desenvolver a região com a melhoria do padrão de vida daquela população. Quero também registrar de que a região Nordeste, nos anos 90, nos anos 80 e, particularmente, no início desse século, fez uma política de incentivo fiscal própria de alguns governadores, em que os governadores aprovaram na sua legislação e que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem declarado de que elas são inconstitucionais quando não teve a unanimidade do CONFAS. Esse tema está na ordem do dia e o Congresso Nacional precisa se debruçar sobre isso, até porque está trazendo uma insegurança jurídica, particularmente para aquelas empresas que têm capital aberto, que têm ações na Bolsa de Valor. E eu acredito que o debate que nós fizemos no Senado Federal, em especial na Comissão de Assuntos Econômicos, durante os anos de 2011, 2012, 2013, já temos um acúmulo que nos permita convalidar aquele processo. É preciso registrar que construímos inicialmente uma legislação que pôs fim à chamada guerra fiscal dos portos. Uniformizamos em 4% a alíquota do ICMS importação para todas as unidades da federação e isso, alguns estados, a exemplo do Espírito Santo, Santa Catarina, entre outros, tiveram de imediato uma redução nas suas receitas. Mas para equilibrar o pacto federativo, todos anuíram e aqui nós construímos a chamada resolução número 13, que entrou em vigor em janeiro de 2013, trazendo esse equilíbrio ao pacto federativo. Em seguida, aprovamos por unanimidade no Senado Federal o chamado proposta de emenda constitucional do comércio eletrônico, que é decisivo para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e para os estados do Sul, para que eles possam também participar da partilha da arrecadação do ICMS. Essa matéria está no Senado, está na Câmara Federal e nós precisamos ter o entendimento com as nossas bancadas, com a Câmara Federal para agilizar nesse 2014 a aprovação dessa importante matéria, porque o comércio eletrônico é crescente e precisamos também estruturar para que as micro e pequenas empresas possam participar dessas vendas, porque boa parte da juventude já não frequenta mais a loja, já não vai mais ao supermercado, faz as suas compras a partir do comércio eletrônico com a entrega nas suas próprias moradias. Eu tive um diálogo na semana passada com a Confederação Nacional da Câmara dos Dirigentes Lojistas e eles estão muito apreensivos porque precisam estruturar a sua rede de negócios, a sua rede de lojas para competir com os médios e grandes magazines e, com isso, aumentar o fluxo de negócios, de caixa, do empreendedor individual, da micro, da pequena empresa, e isso, para eles, é fundamental a regulamentação do comércio eletrônico, porque hoje eles estão pagando o ICMS 2 vezes. Quando eles vendem no próprio estado, até que não tem muita dificuldade. Mas quando eles concorrem e têm lojas em mais de uma unidade da federação, eles terminam tendo essa dificuldade do comércio eletrônico. Não podemos esquecer também de um tema que é a substituição tributária, que tem neutralizado os benefícios das micro e pequenas empresas e esse tema nós precisamos construir
um texto, uma legislação que permita aos governos estaduais continuarem com a substituição tributária para aqueles que estão fora do Simples e, ao mesmo tempo, diferenciar os que estão no Simples, e é um debate de difícil compreensão num primeiro momento, mas está na nossa agenda e o nosso papel é exatamente produzir textos e legislação para dar conta dessas demandas que afligem as micro e pequenas empresas e, ao mesmo tempo, permita aos governos estaduais arrecadarem num processo de menor evasão fiscal e de menor custo, para que possamos efetivamente garantir as receitas dos municípios. E tudo isso tem como objetivo fortalecer este segmento das micro e pequenas empresas para que o Brasil continue gerando cada vez mais empregos formais, empregos de carteira assinada, para que possamos dar conta dessa grande demanda em que o Brasil está debruçado. Precisamos ter clareza também de que a política do salário mínimo que nós aprovamos no Congresso Nacional, no Senado Federal, em 2011, essa legislação vai até 2015, terminado o processo eleitoral. Sabemos que parte dos nossos pares são candidatos e candidatas a governadoras e governadores, mas precisamos nos debruçar sobre esse tema logo após o processo eleitoral para que possamos construir nos próximos 4 anos uma nova legislação que nos permita continuar tendo ganho real para o salário mínimo e, a partir dali, dar uma segurança aos trabalhadores e aos empregadores, uma política mais permanente, que permita a eles planejar os seus negócios, a sua margem de lucro, que é inerente ao empreendedorismo, mas, ao mesmo tempo, tendo clareza de que nós precisamos continuar com essa política de ganho real no salário mínimo e, a partir dali, deixar para a livre negociação entre o capital e o trabalho as definições dos pisos por categorias, do ganho real, da produtividade, do pacto entre as partes, para que o Brasil possa ter uma melhor produtividade e, consequentemente, uma maior competitividade com os mercados, o mercado nacional, e também se preparando cada vez mais para exportar. Sabemos que as micro e pequenas empresas têm uma presença ainda diminuta no setor exportador, e esse é um outro tema em que o SEBRAE e as entidades que assessoram as micro e pequenas empresas precisam aprofundar cada vez mais esse debate para que, efetivamente, nós possamos ter uma presença maior deste setor. Temos clareza de que a política de crédito em que foi desenvolvida tanto pelos bancos públicos, mas também pelos bancos particulares, foi importante para fortalecer esse setor, em especial o BNDES, com o chamado cartão da micro e pequena empresa. É uma política que permitiu o fortalecimento deste setor, mas nós precisamos também ter um olhar todo especial para o setor de garantias, porque este segmento, normalmente, o seu patrimônio é pequeno e, na hora de oferecer a garantia nos seus empréstimos, terminam pagando uma taxa de juros diferenciada. E aqui existem alguns projetos tramitando que tratam da criação do fundo de aval, do fundo garantidor de crédito para esse setor, e que nós, independentemente de ser da base do governo ou da oposição, precisamos nos debruçar para dar essa segurança. Por isso, senhora presidenta, temos uma agenda muito importante nesse 2014 e queremos contribuir com os vários candidatos a governadores e a governadoras com essa agenda da micro e da pequena empresa. Muito obrigado. Cumprimentos.